Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Regozijai-vos e cantai louvores. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Puxa ao mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Vocês batam palmas e juntos cantem, de júbilo todos os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Boa noite, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma celebração do PCRJ. Hoje é o dia 1º de agosto de 2021, 18º domingo do tempo comum. Nós começamos o culto com essa canção, que já vai fazer 35 anos aí de gravada, o Salmo 98, Cantai ao Senhor um cântico novo. E a gente aproveitou então que a gente começou o culto com esse salmo para fazer toda a celebração de hoje com salmos. Nós vamos cantar 10 salmos. Os salmos que nós lemos na nossa Bíblia hoje, os 150 salmos de Davi, dos filhos de Coré, dos filhos de Asaf, eles na verdade eram letras de músicas, de hinos sacros que eram cantados pelos judeus. Hoje então nós vamos fazer isso, nós vamos ter em todas as nossas canções, inclusive durante a Eucaristia, no final, na bênção, no pós-lúdio, salmos sendo cantados. Vamos então louvar ao Senhor com esses salmos. Prepare o seu coração. Logo de cara, o primeiro que a gente vai tocar é o Salmo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos. E a gente começa o culto e vai até o final louvando ao Senhor com os salmos.
Que Deus abençoe a sua participação no culto de hoje, que seja edificante e que no final a gente possa ter dado graças a Deus por mais uma vez poder estar juntos, apesar de estarmos cada um nas nossas próprias casas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. O Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Amados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez nos preparando para dar início ao culto de louvor e adoração ao Senhor, e nesse dia teremos também a ministração da ceia. Eu convido você, nesta hora, a ler comigo a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Para você que está começando
essa caminhada de fé, ou aqueles que já têm uma distância percorrida, que possamos todos nós entrar nesta mesma frequência de fé. Vamos orar e invocar o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bondoso e glorioso Pai Celestial, em Tua presença nos apresentamos como Teu povo, te pedindo, ó Deus, que o Senhor receba este culto como expressão sincera da nossa adoração, do nosso louvor, e nos abençoe e nos edifique neste dia diante do altar. Oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, no nome que está acima de todos os nomes, o nome santo e eterno de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e receba o nosso culto em louvor e adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos louvar a Deus com as nossas palmas e as nossas vozes. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A liturgia reformada ensina que a gente não pode estar na presença de Deus sem antes reconhecer que Ele é santo e nós não somos. Nós vamos ter então esse momento de contrição, de reflexão, de reconhecimento da santidade de Deus, cantando mais um salmo, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória.
por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos ter esse momento de reflexão da nossa relação com Deus, da nossa presença diante do divino, com o Salmo 115. Depois a gente louva o Senhor com mais gratidão e com mais alegria. Quando a gente estava escolhendo os salmos para compor esse culto, a gente encontrou tantos salmos bonitos que a gente ficou um pouco em dúvida de qual colocar e qual não colocar. Para facilitar essa tarefa, nós decidimos no nosso momento de louvor agora cantar 3 salmos. Vamos então cantar o Salmo 23, com o Chico de Bengala, o Salmo 34, com a Sara Renata, lá da Igreja Batista de Água Branca, e o Salmo 150, o Salmo dos Salmos de Louvor, com Vencedores por Cristo. Vamos então louvar o Senhor. A gente sabe que a gente está passando um momento muito difícil, de tristeza, mas nesse momento de louvor, a gente esquece tudo e, através dos salmos, louva e testemunha a nossa fé para aqueles que ainda não creem. Testemunhemos a nossa fé louvando ao Senhor com salmos. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor
pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes passos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes passos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos cantar ao Senhor com palmas. Aí mesmo onde você está, vamos cantar juntos ao Senhor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo.
refugia. Provai e vede, o Senhor é bom, é feliz quem nele se refugia. Alegra-se-á no Senhor a minha alma. Alegra-se-á no Senhor a minha alma. Aleluia! Te louvamos, Pai, nos alegramos no Senhor. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai a Deus no seu santuário e no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adubes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adubes e danças, com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. 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 Aleluia, 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 aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é com grande alegria que participo mais uma vez do culto online, trazendo a mensagem dessa noite que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levante-se, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Palavras do Senhor. A palavra dessa noite tem como título: Que eu torne a ver.
deixando a entender que esse cego, ao longo da sua vida, ele não era cego, ele passou a ser cego. E esse era o desejo dele, voltar, retornar. O cego estava no caminho. É interessante porque ele era um mendigo e ele trabalhava com esmola, né? Em algumas outras versões diz que ele estava ali entre uma cidade e outra, né? E normalmente um pedinte, ele ficava na sinagoga, ele ficava em pontos específicos dentro da cidade. Mas esse era um cego um pouco atípico da maioria, diferenciado, porque ele está à beira do caminho. Ele não está indo para lugar nenhum e nem retornando. E aí a gente começa a perceber como é que está a nossa vida. Será que nós estamos também à beira do caminho, sem saber se a gente vai para um lado ou para o outro? Se a gente continua prosseguindo em frente ou a gente retorna? O que é certo aqui é que esse cego ele estava estagnado, estava parado. Estava, em outras versões, diz que ele estava sentado, né? Aqui deixa claro, ele estava à beira do caminho. O cego que está no caminho e não conseguia vislumbrar nada, pois trilhava um caminho escuro, sem expectativa, sem visão de futuro, até o dia em que o verdadeiro caminho foi até ele. Então ele parou, passou a vislumbrar um novo caminho, cheio de expectativa, pois agora ele passa a querer ter uma visão. A visão que não é mais a visão dele, é a visão do próprio caminho, é a visão de Jesus Cristo. A cegueira estava com o homem que trilhava seu próprio destino, mas a visão estava com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes, existem tantos caminhos para a gente trilhar, tantas escolhas e tantas oportunidades, e no meio de tantas opções e possibilidades, a gente acaba perdendo foco, a gente acaba perdendo a visão e ficamos estagnados à beira do caminho, como esse cego, sem expectativa, sem esperança, sem ânimo para se levantar e prosseguir. E de repente, as escolhas que a gente faz, a gente começa a perceber que não nos levou a lugar nenhum. Mas quando nós passamos a olhar para Jesus, passamos a ouvir os seus ensinamentos, a ter comunhão com Ele, tudo muda. A visão de Jesus Cristo ilumina os nossos olhos, aguça a nossa curiosidade, né? Por quê? Porque a gente passa a ver com os olhos de Jesus e a expectativa dele de mundo e de vida, e não a nossa, que é tão limitada, estreita e muitas vezes engessada, que acaba deixando a gente estagnado, acomodado. Bem, mas ele encontrou a visão quando encontrou Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vida com visão, vida com propósito. O cego estava em um caminho e uma multidão o cercava, e esta multidão se sentia incomodada com o clamor do cego. Percebemos que enquanto ele estava aceitando suas condições de miséria física e espiritual, a multidão estava bem com ele ali. Tudo estava certo, tudo estava indo bem. Agora, a partir do momento em que ele ouve que Jesus está se aproximando, que Jesus está passando, que algo diferente pode estar acontecendo, aí as pessoas começaram a se sentir incomodadas. A multidão se sentiu incomodada, não aceitou
o seu desejo de mudança e obrigou ele a ficar onde estava. Fica onde está, não sai daí não, continua vivendo a sua vida. A multidão é formada por pessoas que não fazem e muitas vezes nos impedem de fazer. Aceitar Jesus, ir para a igreja, isso daí são propostas que não fazem mais sentido no mundo atual em que vivemos, onde tudo é permitido, onde existem tantas escolhas e possibilidades, e você vai abrir mão de tudo para ficar com uma só possibilidade? Não, isso não. Mas, assim como Bartimeu, nós também fizemos uma escolha, e é a única escolha, a certa e a perfeita. Então, nós também podemos entender que a multidão é sempre maior que a gente, mas a fé que temos em Cristo deve ser como a de Bartimeu, bem maior que a multidão. E Jesus o chamou para ver até quanto ele estava disposto a se levantar e obedecer. Quando a gente toma uma decisão de andar com Jesus, a gente também tem que fazer planos, porque a gente também vai fazer uma escolha muito importante. E até onde a gente está disposto a ir? Qual é o tamanho da nossa fé? Como é a nossa atitude de fé? Os passos que nós iremos dar em direção a Jesus. Estamos realmente dispostos, felizes, convictos? Isso é importante. E Jesus Cristo quer saber. E Ele quer ver, E Ele quer fazer a gente entender que é necessário. E Jesus o chamou para ver até onde ele estava disposto a se levantar e obedecer. Quando nos encontramos com Jesus, sempre deixamos algo para trás. As pessoas que saem da igreja desistindo de andar com Jesus é porque não tiveram a coragem de deixar algo para trás. E aqui no texto nós encontramos uma coisa muito importante. Quando as pessoas avisaram para Bartimeu que Jesus estava chamando ele, o texto diz que ele deu um pulo e largou a capa. Primeira coisa que ele fez, largou a capa e deu um pulo. Capa é algo muito importante, principalmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a capa era entendido como se fosse a essência da pessoa. E a capa era uma moeda de troca muito importante. Existia uma lei sobre a capa, sabia? Que quando uma pessoa indigente, um mendigo, um necessitado, vendia a capa para alguém, seja por comida, por um abrigo ou um cobertor, cobertor não, porque ele já tinha capa, Mas quando ele fazia essa troca, ou ele fazia essa venda, em algum momento, se chegasse à noite e ele fosse atrás dessa pessoa, se ele soubesse para quem que ele tinha vendido a capa, ele podia ir lá e pegar de volta, porque a capa também representava a sua dignidade, a sua essência, e também fazia a diferença entre ele como ser humano e um animal. Olha que interessante. E a primeira coisa que Bartimeu fez foi abrir mão da sua capa. Abrir mão da dignidade que ele nem tinha mais, e até mesmo da sua essência, que não estava lá essas coisas que precisavam ser mudadas, e ele queria que Jesus Cristo mudasse. E quando Jesus Cristo faz a pergunta para ele, ele diz: eu torne a ver, eu quero ver novamente, ver com seus olhos, novas expectativas, novos horizontes. E por isso não posso mais carregar as coisas velhas que me deixavam estagnados no mesmo lugar, deprimido, pensando nas minhas perdas e más escolhas que fiz ao longo da vida. Tenho que retornar para poder focar naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente importa. Então, a capa mostrava a sua disposição para trilhar um caminho novo com Jesus.
A atitude de ter uma nova visão com Jesus. A capa não servia mais para o cego Bartimeu. Ele agora era um outro homem. Ele agora enxergava. Ele agora trilhava o caminho com o Mestre. Ele agora era uma nova criatura. Que o nosso Deus nos ajude a sempre, quando estivermos estagnados, nós podermos buscar a Jesus, falar para Ele: Mestre, que eu torne a vir, que eu saia desse local de estagnação, parado à beira do caminho, que eu possa prosseguir junto contigo, ouvindo a tua voz, como uma ovelha seguindo o bom pastor. Que o nosso Senhor Deus nos ajude e nos oriente. Amém? Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda minha alma. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, despertai, saltério, despertai, saltério, despertai, ó harpa, despertai, ó harpa, despertai, saltério, despertai, saltério, despertai, ó harpa, despertai. Quero acordar a alma, quero acordar. Despertai, saltério, despertai, saltério, despertai, ó harpa, despertai, saltério, despertai, ó harpa. Quero acordar a alma, quero acordar a alma. Quero acordar a alma, quero acordar a alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens, para além das nuvens, para além. Firme está o meu coração, ó Deus.
Reverendo Samuel vai presidir a celebração da Eucaristia para nós. Antes, porém, conforme Paulo nos recomenda na Carta aos Coríntios, vamos cada um examinar a si próprio para podermos participar dignamente do sacramento do Senhor. E a gente vai fazer isso cantando mais um salmo, o Salmo 131. Enquanto a gente canta esse salmo, a gente pensa sobre o que a gente está cantando e a gente se prepara para participar logo em seguida do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Senhor. Preparemos-nos para o nosso momento eucarístico. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas elevadas para mim. De certo, eu fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra comigo. Espera, o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. E sossegar a minha alma, qual criança desmamada pra com sua mãe, tal é minha alma pra comigo. Espera, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Graça e paz a todas, a todos. Chegamos agora ao momento em que a teologia reformada, muito feliz, trata como ponto alto da liturgia. É o momento da Eucaristia, o momento em que celebraremos a vida de Jesus na vida de cada um de nós. Estaremos celebrando a nossa salvação em Deus, a salvação de nós mesmos, porque diante do sangue do Cristo, temos a possibilidade de limparmos a nossa alma, o nosso espírito, tornando-os mais alvo do que a neve, segundo o texto bíblico. É isso que o sangue eucarístico do Cristo faz a cada um de nós. Ele nos limpa, nos dá a perspectiva de renovação, nos dá a perspectiva de transcendência diante das dificuldades
todas e várias que abarcam a nossa existência, querendo fazer-nos afundar. Mas não. A exemplo de Jesus, nós prosseguiremos firmes, de cabeça erguida diante dos problemas e das dificuldades. Porque o Cristo, mesmo diante da noite mais angustiosa da sua vida, ele disse: Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Ele tinha a missão de salvar a humanidade, salvar a cada um de nós. E permaneceu firme neste propósito, entregando a si mesmo numa morte tão horrenda, a morte de cruz. Mas nós estaremos celebrando a vida, a sua ressurreição, a vida do Cristo na vida de cada um de nós. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, para pegar o seu pão, o seu vinho, o seu suco de uva. Não me importa a bebida, importa que você, num só corpo, num só espírito, juntamente comigo e com tantos irmãos que conosco celebram essa ceia, se façam um só, numa só fé, num só rebanho, porque sim, um só pastor. Vamos lembrar e relembrar as palavras de Jesus, que o texto bíblico pontua, dizendo que ele, o Cristo, nosso irmão maior, na noite da sua angústia, da sua tristeza, da sua aflição, tendo todos os motivos do mundo para desistir, ele não desiste, ele continua. Ele pega o pão, dá aos seus discípulos e diz: esse é o meu corpo partido por vós, por cada um de vocês. Comei dele todos e lembrem-se da minha vida como esse ato de entrega, esse pão que é partido por cada um de vocês. De igual maneira, depois de haver iniciado, ele toma o cálice, dá aos seus discípulos e diz: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Uma aliança que eu faço por cada um e cada uma de vocês, uma aliança de amor. Bebam dele todos e façam isso e lembrem-se de mim. Porque o meu corpo é a verdadeira comida, disse Jesus, e o meu sangue, verdadeira bebida. Vamos consagrar estes elementos para o uso eucarístico. O pão que está contigo, o vinho, o suco de uva, e nós estaremos fazendo juntos a oração do Pai Nosso. Vamos? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estarei molhando o meu pão no vinho. Você pode comer o pão primeiro, beber depois, não importa. Vamos celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a ressurreição de cada um de nós. Pois, como diz Leonardo Boff, nós não nascemos para morrermos ou deixarmos de existir. Nascemos sim para renascermos todos os dias com Cristo, celebrando o pão, o vinho, a vida do Cristo na vida de cada um de nós. Comamos o pão, bebamos o vinho. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém. Irmãos, este é o momento de intercessão. Agora, nós apresentamos ao Senhor os motivos de oração que trazemos em nosso coração. Sejam pedidos recentes ou antigos.
nós temos a certeza de que podemos apresentar ao Senhor, de que podemos depositar aos pés da cruz, porque Deus ouve o clamor do seu povo. Vamos juntos orar? Obrigado, Senhor, pelo culto que tivemos e agora neste tempo de intercessão e súplica. Apresentamos ao Senhor os motivos de oração que o seu povo traz no coração. Ó Deus, venha ao nosso socorro, venha ao nosso favor, estenda a sua mão forte para nos salvar. Consola e conforta os corações daqueles que choram a perda de um ente querido. Visita, ó Pai, aqueles que estão num leito de hospital ou mesmo em casa, se recuperando de uma enfermidade, realizando um tratamento. Abra, Senhor, as portas de trabalho, de emprego, aqueles que necessitam, ó Deus, para levar o sustento de cada dia aos seus lares. Visita as nossas igrejas, as nossas lideranças, a membresia de cada comunidade do nosso presbitério. Abençoe os projetos, ó Deus, que estão em andamento. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre esse processo de vacinação do povo brasileiro e ajuda-nos, ó Pai, a recomeçarmos, ó Deus, em Ti e a cumprirmos fielmente o propósito para o qual fomos chamados. Assim, nós apresentamos diante do trono da graça cada uma das intenções, cada um dos motivos, ó Deus, de oração que estão presentes no nosso coração e na nossa vida, pedindo que o Senhor dispense sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia. De forma especial, intercedemos pelos nossos presbíteros e presbíteras, nesse dia em que nos lembramos da importância deste ministério na Tua igreja. Fortalece, ó Pai, os Teus servos, para que possam cumprir em cada uma de nossas igrejas o ministério para o qual o Senhor os chamou. É esta oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Mais uma vez caminhamos para o encerramento deste trabalho e que Deus prossiga sendo elevado em louvor e adoração através da nossa expressão de vida. Quero ler com você, para finalizar, Filipenses capítulo 3, versos de número 13 e 14, quando diz assim:
Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que possamos prosseguir adorando ao Senhor com o nosso testemunho de vida e com a nossa expressão de fé. Recebamos, pois, a bênção e que o Senhor vos guarde e vos dê uma vida de paz, de serenidade, que o teu caminho seja um caminho vitorioso e que a graça do Senhor esteja convosco neste dia, a salvação de Jesus Cristo possa firmar o teu coração, que a bênção de Deus repouse sobre ti, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, sua família, sua igreja, e que a bênção de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz neste dia. E assim, meus irmãos, chegamos no final da celebração de hoje. Que você tenha se sentido edificado, que a participação da Eucaristia tenha renovado a sua fé, a sua disposição de servir, de permanecer fiel ao Senhor, mesmo nos tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Queremos dizer que nós entregamos já a nossa doação de agasalhos e de roupas para o pastor que foi indicado pela reverenda Marta. A gente quer agradecer o pessoal da Célula de Jardim América que fez doações. A coleta para a reverenda Cassilene ainda está podendo receber algum auxílio. Se você quiser doar qualquer coisa que seja, R$10, R$20, porque é a soma das pequenas ofertas que vai fazer com que a gente possa atingir o nosso alvo e ajudar a nossa irmã missionária lá nos Estados Unidos. Queremos terminar o nosso culto, como não podia deixar de ser, com mais o Salmo 121. Para os montes eu olho, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Creia nisso, tenha convicção de que Deus está do seu lado, mesmo que as circunstâncias ao seu redor pareçam só trazer tristeza, morte, sofrimento. A vitória final é daqueles que perseveram e seguem fielmente ao Senhor Jesus. Vamos terminar então com mais um Salmo 121. A gente se vê aqui semana que vem, se Deus permitir, se for essa a vontade dele. Fique na paz em nome de Jesus.